Hoje nós temos um convidado muito especial, Dr. Maurício Hirata, um dos principais endocrinologistas e clínico geral aqui do nosso país. Dr. Maurício vai falar um pouco desse momento de pandemia que nós estamos vivenciando já há alguns meses, né, desde março, o confinamento social, e agora essa retomada que aos poucos as coisas estão voltando, né, ao funcionamento, convivência social. Então, todos esses cuidados são cuidados que a gente vai falar dos aspectos que afetam a nossa saúde no nosso dia a dia. Tudo bem, doutor Maurício? Tudo, saímos da jaula, né? É a nova tendência agora, né? Novo normal. Odeio esse novo normal, mas... Esse novo normal eu vou tentar também. me ater hoje, assim, quem está entrando agora, né, no YouTube aí, vou me tentar ter coisas diferentes do que estão passando na imprensa, uma opinião médica, né? Isenta. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que estão cozinhando, estão selecionando os produtos que estão sendo feitos em casa, pensando nisso. Eu acho que com o tempo, tendo passado todos esses, desde o dia 16 de março, né, que as pessoas estão em casa, elas estão aos poucos reconhecendo que tem que ter uma qualidade de vida melhor, né? Acho que uma coisa, desculpa, uma coisa muito interessante é que eu começo a pensar as coisas, tem que interromper. Não, por favor. Mas não é que precisa comer pão o tempo inteiro, né? Mas, por exemplo, eu tenho muitos pacientes ou amigos, amigas que têm feito pão em casa, né? Com aquela fermentação natural, né? Isso é um Sim, processo muito interessante porque ele diminui a quantidade de glúten, né? Dentro do pão. Então, o glúten, ele não é que o celíaco, a pessoa que tem intolerância, deve utilizar, mas o pão que a pessoa faz em casa, esse pão com fermentação natural, ele é um pão muito mais saudável do que o pão que a gente compra na padaria ou no mercado. Então, a gente está tendo sinais, iniciativas que a questão alimentar está melhorando, inclusive aqui no Brasil. Produtos mais orgânicos, com menos antibióticos. Isso acho que é uma coisa positiva, das poucas que teve na que pandemia. bom, que bom. E a convivência em casa, doutor Maurício? Os casais ficam mais intensamente, tem que se dividir as tarefas dentro de casa, não é todo mundo que deixou o funcionário vir trabalhar, muitos deixaram os funcionários, as empregadas, na sua residência, mesmo no momento de precisar fazer o trabalho do dia a dia de casa. Isso gerou aí uma um momento de convivência diferente do que a gente vivia antes, né? O índice de separação, eu estava vendo o índice de separação aqui em São Paulo, parece que aumentou bastante. Então, eu acho que uma questão interessante é que o ser humano, vou falar, é meio polêmico, mas eu vou falar. O ser humano, desde a época das cavernas, ele foi criado para ficar separado. O homem saía para caçar e a mulher ficava em casa. Hoje Sei. mudou um pouco, mas a gente não é preparado para ficar o tempo inteiro, 24 horas, junto com o cônjuge, entendeu? Assim, instintivamente. Então, isso acaba gerando atrito, né? Eu ainda consigo trabalhar hoje, por exemplo, mas para minha esposa é complicado, porque fica com os filhos o tempo inteiro. Então, é um efeito colateral da pandemia, a gente tem que tomar cuidado, tem que observar que o relacionamento ele tende a deteriorar mesmo, porque a pessoa começa a ficar detalhista, tudo no outro está errado, né? E não é a questão do outro, é a questão da gente, que a gente não fica bem. Nós não ficamos bem presos, né? Qualquer pessoa enjaulada, pega um animalzinho, enjaula ele fica louco, né? A Sem gente está dúvida. igual. Então, acho que um ponto positivo desse abrandamento é distensionar um pouco essas questões. Distensionar um pouco essa As convivência. rixas. E as crianças, doutor Hirata, a gente fala aí de as escolas com aprendizado online, internet, cada vez mais o digital fazendo parte do dia a dia. A maioria das crianças ficam ou no computador, ou no celular, ou jogando videogame. Como é que administra isso dentro de casa? Bom, essa é uma pergunta que está super
em voga agora, né? Que é a questão da volta das aulas, né? Vou começar primeiro com a questão das telas, né? Então, já está comprovado que criança que fica muito tempo em celular, em tela, aumenta o índice de obesidade, aumenta o índice de ansiedade, aumenta o índice de depressão, aumenta a tendência da pessoa, da criança ficar isolada dentro de casa. Então, muita atenção nessa questão de telas. Tem que ter um limite, porque excesso de tela gera insônia, é doença, né? É uma síndrome até psiquiátrica, né? Gera dependência física, porque os neurônios da criança elas estão em formação, crianças e adolescentes, né? Estão em formação e esse estímulo elétrico gera alterações neuroendócrinas. Então, tem que tomar cuidado com essa questão. Questão das aulas, né, que é muito controverso, né? Ontem eu vi um estudo de um cientista americano que ele é a favor da volta às aulas. Eu, assim, até então eu era contra, né? Porque eu acho ainda que a escola é um vetor, né? A criança é um vetor de vírus. Mas ele fala uma questão interessante, que a criança, nesse período, ela tem uma necessidade de ter esse contato social, entendeu? E se não houver esse contato social nessa fase, assim, as cicatrizes serão indeléveis. Nesse momento que se Olha, forma toda a socialização, né? Então, o que vai acontecer lá nos Estados Unidos, que está um passo, acho que na frente de nós, é que eles vão liberar gradativamente 1, 2 vezes por semana, com um espaçamento. Aqui no Brasil, se for feito de uma forma correta e segura, não são todas as escolas que vão ter essa oportunidade, né? Por questão econômica, de espaço, etc. Eu acho que é uma questão, uma parte interessante desse processo. Então, a gente tem que ter tem as duas faces da moeda, né? Que a criança pode infectar os avós, né? Ou os pais que tiverem uma idade mais avançada, mas também elas têm essa cicatriz do isolamento social. Então, está tendo muita criança, muito adolescente com problema, né? Para eles é muito confortável ficar isolados, olhando Netflix, jogando videogame, né? Mas fica alheio à sociabilização. Então, eu não sei se isso se estender por um longo período, qual que vai ser a consequência disso futuramente. isso deve afetar diretamente no crescimento, né, da criança, né? Porque a convivência social você forma todos os sentidos, né? As defesas, as coisas que marcam bastante a infância, né? Altera inclusive o desenvolvimento neurológico, né? Sim. Então, a pessoa não sabe mais conversar, não sabe mais interagir. Então, muita atenção dos pais nesse momento. Muita atenção. Não está tendo uma atenção do jeito que acho que é necessária. Lógico que não é O uso da para. máscara é fundamental. A gente tem algumas perguntas aqui do Amadeu, da Ingeve, um internauta que está nos assistindo, que o conceito oriental do uso de máscaras, se estiver com alguma enfermidade gripal, tem que usar realmente para que você não contamine as outras pessoas. Eu acho que é um princípio que deve ser adotado aqui no Brasil, né? Então, lá originalmente seria você usar a máscara para você não contaminar os outros. É, Agora está mudando, que a gente tem que usar a máscara para não contaminar os outros e não se contaminar. Então, sim. isso que eu acho que é importante, né? Muito bem. Eu queria que você deixasse, então, uma mensagem aqui para a gente fechar o programa, agora com você. A mensagem é a que eu falei agora, né? Então aproveitem, né? Vivam a vida, né? Não existam, né? Entendeu? Então todo dia aproveitar cada momento como se fosse o último, né? Aproveite sua família, seus amigos, né? Porque isso é o que vale na vida, o resto é tudo supérfluo. Muito bem. Obrigado, doutor Maurício. Até a próxima. Obrigado a você, Tchau. Otávio. Obrigado.